Olá, meus caros, vamos fazer um comentário aqui no Conteúdo Edificante, na esfera externa, vamos dizer assim. Vou falar um pouco acerca de um vídeo que eu acabei vendo referente à ministra Damares e à senadora Leila Barros. Para quem não sabe, ela é a ex-atleta de voleibol feminino que virou senadora. E esta fazia uma indagação, ou algumas indagações para Damares, mas na realidade nem era mais indagação, era até quase que uma afirmação ou afirmações e tentando, claro, rotular a Damares de maluca, de pirada, com relação exatamente à pauta LGBTQI, também com relação as falas dela que saíram, que trouxe polêmica, etc. E até a Damares, sabiamente, mansamente, respondeu ela. E o interessante é que a senhora Leila se julgava católica. E se é católica, é cristã, né? Porque que eu saiba, o catolicismo é cristianismo, né? Ou é algo à parte. Claro que tem a diferença daqueles que se praticam e aqueles que não praticam. E ela dizia, mas como é que você pode ser ministra se você tem crenças e valores diferentes? Eu que sou mulher, eu que sou feminista, eu que sou mãe, eu que sou isso, eu sou aquilo, né? E sou católica e tal, e a sua fé evangélica, como se a fé evangélica não tivesse calcada na Bíblia ou não pertencesse ao cristianismo, né? E é lamentável ela dizer dessa forma. E a Damares sabiamente respondeu dizendo, não. Inclusive as minhas falas foram quando era pastor, ou estava pastorando, ou palestrando em 2013, era dentro do templo, não foi como eu ministro, e nem com a possibilidade de eu ser, né, que era em 2013. Aí você vê como não só a mídia, mas os esquerdopatas distorcem tudo. Quando eu falo de esquerdopatia, não é, e não quero que as pessoas que são de esquerda se sintam ofendidas, estou falando dos extremistas, assim como tem no lado da direita, e eu já disse aqui no canal, para quem não sabe, que eu não sou nem de direita nem de esquerda, que meu caso de falar em defesa da Damares não é por conta do governo Bolsonaro, mas sim por conta da fé dela. Por conta dela defender a Bíblia e pautas que são inclusive de pessoas que são católicas fervorosas e evangélicas fervorosas. E dizendo também que eu não professo nem religião A, nem a religião B, nem catolicismo, nem protestantismo. Se pudesse ser considerado como alguém religioso, seria, entre aspas, cristão bíblico e nada mais, tá? Não cristão protestante e não católico. É assim que eu enxergo, à luz do evangelho, que a gente deve se posicionar. Então, ela, enfim, quis lacrar, mas foi desmascarada. Aí é interessante a hipocrisia da senhora Leila, porque se for analisar as falas dela quando ela era esportista, você vai ver algumas falas dela desconexas a alguns posicionamentos que ela pode ter agora como senadora, né? Então vamos julgar, a Leila falou isso, então ela não pode ser senadora. Então a mesma regra vale para uma e não vale para todos, né? Isso é um pouco não, bem lamentável. E eu gostei muito delas ter realmente um posicionamento de cristã diferente de muitos, responder com candura e, claro, falar algumas verdades interessantes, inclusive que a igreja evangélica dá assistência para os homossexuais, o movimento LGBTQI, e até mesmo tivemos aí homossexuais se batizando, como foi o caso do Fernandes, né? Agostinho Fernandes, uma igreja evangélica, Nova Vida. Nós tivemos aí também gente que são homossexuais, lésbicos, enfim, votando no governo Bolsonaro, então é um contrassenso, né? Só porque ela é evangélica, então ela vai perseguir. Isso não é bem verdade, porque nunca se viu ela falando mal no sentido, apesar de ela ter uma crença contrária a aceitar. Já remetendo ou emendando, né? Fazendo um remendo aí com relação a essa fala, nós temos agora no domingo, dia 24 de fevereiro,
um referendo em Cuba, em que de fato vão escolher se querem ou não a aprovação do casamento homossexual ou da ideologia de gênero. Tem muitas igrejas evangélicas, inclusive a Batista e a Assembleia de Deus, se manifestando contra. E a grande questão lá não é a aprovação em si, mas se os pastores vão poder ou não pregar contra a prática, né? E tudo leva a crer que não, como é o que estão tentando fazer aqui no Brasil com o STF, já que não dão o conceito, enquanto não derem o conceito que vem a ser homofobia, com a aprovação da lei da homofobia, que já, segundo últimas informações, já está em 4 votos favoráveis. Se tivermos 6, já era, é a maioria. É claro, como já disse, não tem valor normativo no sentido de legislação, né? Apenas uma jurisprudência, vai ter que haver legislação acerca para dar o conceito e a tipificação, seja penal e também de ordem civil, mais penal no caso. Quando digo algo civil no sentido, obviamente, dos direitos de danos morais e reparações nesse sentido. Enfim, a gente tem que analisar tudo e reter o bem, ou estar em defesa do Evangelho, porque do contrário, a gente vai estar atrás de ideologia e fazendo coisas equivocadas. Eu não consigo ter em mente aquele que não defende a Damares sabendo do engajamento dela contra a pedofilia, contra a zoofilia, sendo ela uma pessoa que sofreu com isso, com abuso na infância, e as pessoas serem com o posicionamento dela chamando ela de louca, sendo que ela não falou nada como ministra, e ainda pior, pessoas dizendo que são cristãs e sendo contra ela. Isso é bem lamentável, né? Então deixei o registro e deixe seu like, comente acerca, né? Você pode até conferir esse vídeo aí lacrador, tem uma tentativa de lacração da dona Leila, né? Que quis se diferenciar, achar que é melhor do que a Damares, que a fé dela era melhor, né? Isso é lamentável, né? Como se o outro sujeito, outra pessoa fosse sem sabedoria, incauta, sendo que a própria Damares é pedagoga, é advogada e é também teóloga, vamos dizer assim. Ela tem formação em todas essas 3 áreas. É lamentável. Até mais.